eu sou o Matheus. Aqui está começando mais um podcast do Protagonista do Futuro. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como você se sente quando descobre algo que você não sabia antes? Olá, Lucas. Olá, Matheus. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar. Eu sou Daniele Monteiro, sou docente e atual coordenadora da UEPA, né? Universidade do Estado do Pará, aqui em Marabá, Campus 8, a universidade hoje que tem 32 anos aqui na nossa região. Estou muito feliz pelo convite, estar nesse diálogo aqui com vocês, né? A primeira vez que a gente conversa, que eu converso, né? Assim, com alunos do terceiro ano. Estou muito feliz. Na sua pergunta, Lucas, eu acho que a gente tem, assim, uma grande satisfação, né? Em contribuir através do conhecimento científico com o entendimento da nossa realidade, né? Com a resolutiva de problemas da nossa sociedade. E quando a gente descobre algo, né, através do método científico, isso é muito importante. É uma satisfação que nós temos em poder também, né, contribuir com a sociedade. Por que é importante fazer perguntas quando estamos aprendendo algo novo? Isso é muito bom questionar, né? Então, Matheus, adorei muito a sua pergunta, né? Questionar, perguntar, né? Faz muito uma característica, vamos dizer assim, do pensamento crítico, né? Então, quando você tem um pensamento, né, reflexivo, crítico, em relação à nossa realidade, aí eu falo da realidade da escola, da realidade de casa, da realidade da igreja, da realidade de toda a sociedade, né? Isso é muito bom, né? Porque você passa a refletir, tentar entender, né? E compreender aquilo que a gente tem no dia a dia. Né? Então, as perguntas, eu acho que elas fazem parte dessa construção do pensamento crítico. E nós, na universidade, né, que é o lugar onde eu trabalho, nós trabalhamos nesse sentido, né, dos nossos alunos sempre terem esse pensamento crítico e reflexivo como um todo, né? Não só dentro daquela área que ele estuda, que ele trabalha. Por exemplo, a gente tem as áreas das engenharias, da área da saúde, das licenciaturas. Em todas elas, a gente incentiva, né, essa questão do perguntar, que ele é muito importante, porque a gente tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Então, essa questão do perguntar e entender a nossa realidade é muito importante. Eu tenho mais uma pergunta. Como você pode usar suas ideias para aprender coisas novas? Ah, muito bem, Lucas. Então, eu acho que o pensamento, as ideias, né, e colocar as ideias em prática, né, construir novos pensamentos a respeito, eu acho que é para onde a gente caminha, né? Esse processo que nós estamos, vocês enquanto escola, nós que estamos na universidade, todos nós fazemos parte, né, do âmbito da educação. Então, e a educação é vista como um processo contínuo de formação humana, né, onde esse pensamento é fundamental para desenvolver, né, nossos estudantes. E essas ideias, esses pensamentos, eles devem, né, contribuir para nossas práticas no dia a dia. Né? Então, pensar e colocar em prática isso, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente, claro, tem que muito refletir, pensar, mas também colocar em prática essas ideias. Né? Então, as ideias, elas vêm em todas as dimensões, né? E essas ideias muitas vezes se transformam, né, em soluções resolutivas para um determinado ponto, para uma determinada ação, para a gente colaborar, né, com o processo educativo de toda a sociedade, produzir conhecimento. Eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos contribuir com a sociedade.
né? Então, essas ideias, elas vêm muito nisso, né? De contribuição, e a gente sempre incentiva isso muito lá onde eu trabalho, que é a universidade. O que você faz quando tem curiosidade sobre alguma coisa? Muito importante. A curiosidade, ela é um fato muito importante na vida do ser humano. Se a gente não tiver curiosidade, a gente não compreende, não avança, né? Então, a curiosidade, ela tem que fazer parte da vida de todos nós, independente da fase, né, que nós estamos enquanto vida humana, se é na fase da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Eu acho que essa curiosidade, ela deve perpassar, né, por todas as fases da nossa vida. E é com isso, com essa curiosidade, que a gente vai compreendendo o mundo, vai contribuir também para avançar com as resolutivas, né, com os problemas da sociedade. Eu acho que ela faz parte, né, deve fazer parte de todo o nosso dia a dia. Acabamos esse bloco, agora vamos esperar para o próximo. Eu queria agradecer a professora por essa conversa, para nos ensinar a tirar essas dúvidas. Oi, meu nome é Júlia e agora nós vamos iniciar o segundo bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Oi, bom dia, meu nome é Samuel. E como é que a escola pode incentivar os alunos a aprender coisas novas? Muito bem. Olá, Júlia. Olá, Samuel. Muito bom. A gente está iniciando esse segundo bloco. É muito importante a sua pergunta, Samuel. Como que a escola, né, pode incentivar Os alunos a descobrir coisas os novas. alunos a descobrir coisa nova? Ótimo, perfeito. Então, independente, né, da série que a gente esteja na escola, eu acho que é muito importante a questão da curiosidade, né? Então, desenvolver atividades que podem provocar essa curiosidade nos alunos, ela é muito importante, né? Estimular, né? Deixar os alunos, né, a questionarem, a perguntarem, e poder trabalhar isso através dos conteúdos, né, que vocês têm que estudar todo dia na escola. Então, é importante a curiosidade. Então, questionar, né, colocar claro que com todo respeito, né, que a gente deve ter com cada pessoa, entre vocês mesmo, né, e entre os professores, entre a equipe técnica, a direção. Então, a curiosidade, as perguntas, elas são muito importantes, né? Então, os alunos também precisam ter, né, essa habilidade, né, de questionar, e a escola, os professores, como orientadores desse processo educacional, eles podem usar várias metodologias, né, para proporcionar essa curiosidade, né, essa forma, né, de trabalhar o conteúdo dentro de sala de aula todos os dias. Por que é importante pensar antes de acreditar em tudo que ouvimos? Isso é muito importante, né? Eu acho que o pensamento, o desenvolvimento do pensamento crítico, né, que é isso que a gente sempre trabalha com nossos alunos, que é essa capacidade de analisar, avaliar e interpretar, né, informações de forma reflexiva e fundamentada, ela é imprescindível para a gente ter decisões conscientes e soluções eficazes, né? Então, a formação do pensamento crítico, ela é muito importante. Desde quando a gente está pequenininho, né? Desde o primeiro ano até infinitamente, né? Até vocês saírem da escola, da educação básica, entrarem na universidade, exercerem uma profissão. Então, esse pensamento crítico, que é essa forma da gente, né, nunca acreditar no que a gente está olhando, está vendo, está enxergando, está ouvindo de primeira, né? Então, quando você recebe uma notícia para lá, será que isso é verdade? É porque Né? ou é fake news ou é IA. Exatamente. Então, com os adventos que cada vez mais vem avançando, né, na sociedade,
a gente sempre tem que ter muita cautela, né? Nunca sair logo questionando, brigando ou falando, né, de alguém se a gente não tem certeza que realmente um fato aconteceu, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. Então, esse pensamento crítico, ele deve ser construído todos os dias dentro da escola, dentro da universidade, né? Para que a gente não acredite na primeira coisa que a gente vê. E também é quando agora tem pessoas que no Instagram, nesse lugar, colocam um filtro e finge, né? Parece que está em um lugar, só que a pessoa não está nesse lugar. Tipo, que ela criou a imagem ou colocou um filtro que não existe. Aí as pessoas acreditam e ela fica famosa por algo que não é verdade. Exato. Criou, né, uma situação que não é real. Que não é real. E o que você pode fazer quando quer aprender mais sobre um assunto? Ah, isso é importante. Importante pesquisar, né? Mas esse pesquisar não é acreditar em qualquer fonte, né? Pesquisar não é só ir lá no Google, né? Colocar lá o que é, porque vai aparecer um monte de coisa lá. Eu faço direto no Google. Pois é, mas aí tem que ter muita cautela, porque existem fontes, e aí eu falo de livros, né? Falo de revistas científicas, de materiais que realmente são fontes verdadeiras, né? Porque a gente tem que ter aquele cuidado, ó, nem tudo que a gente vê, ouve, né, é verdade. Então, a gente sempre tem que ter esse pé atrás, né, com relação a tudo aquilo. E buscar informações confiáveis, né, fontes confiáveis é fundamental. Quando na minha antiga escola, que a gente recebeu os resultados da prova, a professora mandou mensagem para minha mãe que eu tinha ficado de recuperação em matemática. Como eu chorei. Quando eu cheguei na escola para fazer recuperação, eu tinha passado direto com nota máxima na prova de matemática. Já pensou? Chorei Olha à o sofrimento que causou, A minha né? amiga, ela usou o ChatGPT para fazer um trabalho e acontece que era sobre, né, Marabá, Sim. que foi na matéria de português. Simplesmente, o ChatGPT disse para ela que Marabá foi fundado dia 27 de fevereiro, sendo que foi 5 de abril. Ela, na hora, falou, mas foi o Chat que disse. Aí, Nina, quando que é o aniversário de Marabá? 5 de abril. Então, quando que foi fundado? 5 de abril. É. Quando virou município mesmo, 5 de abril. E ela ficou sem acreditar. Exato. Então tem muita informação lá que não é real, não é verdadeira. E aí, quando você tem a formação desse pensamento crítico, que você olha, né, de forma geral, não só ali, exata aquela informação, aí você percebe, faz a avaliação e vê que realmente algumas coisas podem não ser verdade, né? Sim. O que você faz quando quer saber se uma informação é verdadeira? Exato. Aí a gente vai buscar as fontes, né? Corretas, exato. Corretas. Então, tem várias formas da gente encontrar aí, né, sobre determinado assunto, determinado ponto, mas a gente sempre tem que ir em fontes corretas, né? Os livros, artigos, né? No âmbito da ciência, sempre a gente faz isso. Tipo o YouTube, porque tem alguns canais que não ensinam nada. Tipo, você tá procurando algo pra estudo e aparece um canal lá. Você aperta e vai pesquisar, né? Ver como que ele é e ver que ele não ensina nada. Ele só ensina coisa besteira lá. Aí tem uns que ele já ensina bem. Como tem Ciência Todo Dia, tem vários. Manual do Mundo. Exato. E às vezes até tem gente que tem Alexa em casa e quer saber qual que é a resposta, né, Samuel? E também tem umas pessoas que procura site, deixa eu pesquisar aqui. Aí aparece um monte de resposta. Aí você depois apaga tudo, pesquisa em outro aplicativo, apareceu tudo diferente. Exato. Pesquisa, aí você vai no Google de novo, pesquisa, vê, apaga de novo tudo. E aí você vai em outro celular. Quando você pesquisa nesse outro celular, já é a resposta diferente. Igual ontem, eu tava pesquisando pra fazer um trabalho. Aí sabe o que aconteceu? Geografia. Eu pesquisei primeiro uma coisa, apareceu.
tudo certinho, tudo que eu precisava. E já depois, eu pesquisei novamente no meu tablet, né? Que eu primeiro pesquisei no meu celular, pesquisei no meu tablet. Sim. Simplesmente apareceu coisa diferente. Eu tive que ficar fazendo um monte de coisa pra ficar mudando pra poder colocar no trabalho. Sim, vocês têm que ter muita atenção, né? Muita atenção, saber realmente o que vocês estão buscando, escrevendo, né? Porque tem muita informação que não é verdadeira, né? E tem que ter muito cuidado. A maioria é falsa. Mas eu caí numa informação falsa. Aí eu perguntei pra minha mãe, como ela já sabia, né? Porque eu acho que minha mãe já sabia desse negócio de Marabá, já nasceu antes. Aí ela me falou a resposta certa. Aí eu, oxe, gente, mas a do Google tá completamente diferente. Ela, se eu tava aqui, o Google tava aqui, o Google nem existia. Eu tava aqui. Aí eu fui lá e coloquei a da minha mãe. Marcou como certa, só que o meu amigo colocou a do Google. Sim. Aí eu, ih, tá errada? Aí, tá não, quando foi corrigir com a tia, tava errada. É, exato. Aí, às vezes, eu tive que... a escola é espaço de investigação. Pra gente, né, ficar na escola, eu tava querendo muito fazer uma pergunta pra... Como que a gente poderia ter um desenvolvimento mais rápido? Em casa, na escola. Porque tem muita gente que conversa, certo? E essa pessoa quer ter um desenvolvimento rápido. Só que essa pessoa, ela tem uma distração no meio. Verdade. E, às vezes, ela quer tentar sair dessa distração. Aí, eu queria saber, porque às vezes eu pego lá na distração e eu vou pra lá e fico... tipo, tem um livro na minha bolsa, eu fico abrindo e fico lá lendo. Uhum. Aí, às vezes eu não consigo prestar muita atenção na aula, certo? E eu tento, né? Eu nunca fiquei de recuperação e tudo mais. E sobre o caso da escola, eu acho muito ruim, porque as pessoas ficam saindo toda hora, certo? Uhum. Chega do recreio, a tia tá querendo explicar a aula, Uhum. ela vai. Aí todo mundo, eu quero ir no banheiro, eu quero beber água, eu quero ir no banheiro. E depois a tia fica com raiva, porque todo mundo fica perdendo. Uhum. Tempo. Fica perdendo a atenção. E a tia fica, como que eu vou ensinar, gente, agora? Vocês ficam querendo sair de aula. Aí, simplesmente tem um menino lá da minha sala, que ele sai da sala de aula só pra passear. Uhum. Ele, tipo, sai, a tia passa no banheiro, a tia passa beber água. Ele sai e fica passeando na sala. Aí eu, às vezes, como eu sou muito dura, as minhas primas ficam me chamando, às vezes. Meu Deus. Eu vou lá pra professora e falo. Uhum. Aí sempre tinha uma monitora, nossa, vai lá e conversa. Mas ele sempre tenta alguma coisa pra escapar. Tipo ano passado, que tinha 3 meninos que fugiam da aula. Os mais inteligentes. Tem uma coisa na humanidade, né, que a gente observa ao longo da história da humanidade, que são os modos de vida da sociedade, né? A forma que a gente vive hoje é diferente da forma de 300 anos atrás, por exemplo, né? A gente não tinha todo esse acesso a meios de comunicação, nem televisão tinha, né? Então, com todo esse acesso à informação, o próprio celular, né, que a gente usa diariamente, tem gente que vai até no banheiro com o celular, né? Tem a celular. Exato. Então, eu acho que tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Minha mãe também fala isso. Tudo equilíbrio. Tem que ter... Você pode brincar, você pode falar, você pode conversar, tudo na sua hora, né? E com muito equilíbrio. Então, hora de estudar é hora de estudar, hora de brincar é hora de brincar, hora de fazer as refeições é hora de fazer as refeições, né? Não é hora de estar no celular. Então, eu acho que esse descontrole do uso da tecnologia, principalmente, que aí eu falo da tecnologia, né, enquanto celular, ele tem comprometido muito o aprendizado, né? Seja da criança, do adolescente, mas próprios alunos, né? Lá na universidade onde eu trabalho, que são adultos, né? São de 18 anos, já terminaram o ensino médio, ali 18, 19, 20 anos. Então, até essas pessoas com essa idade, às vezes não tem esse controle do celular. Às vezes a gente está falando, conversando, explicando e eles estão, né, em outra dimensão. Então, é bom, deve ser usado, mas com equilíbrio. E o que está faltando para nós é alcançar esse equilíbrio.
né? De dizer, não, 1 hora eu posso ficar no celular, pronto. Depois eu vou fazer outras coisas. Tem muitas coisas pra gente fazer, né? Aí também, disse pro meu amigo que só ia dar celular pro meu filho quando ele tivesse mais velho, tipo 12, 13 anos. Ele Sim. falou que ia dar pro filho dele com 7, no máximo 5. Eu ganhei meu primeiro celular com 6 anos. Aí eu tinha WhatsApp pra falar, né, com meus pais e com meus amigos, né? Aí agora eu mudei de telefone porque eu vou trocando, né? Minha Dinda me dá o dela, Sim. velho. Aí eu fico. Eu não tenho muito controle, mas eu tô tentando ter. Porque de tarde eu faço, né, muitas coisas. Aí eu não tenho também muito tempo pra ficar no celular. Eu fico mais um período quando eu termino essa coisa que eu vou mexer no celular, mas aí eu já tenho outra coisa direto. É. Nós mesmos adultos, a gente não consegue muitas vezes ter o controle do celular, né? Ainda mais vocês que estão ainda num processo de formação. Mas eu fico muito feliz, né, pela essa conscientização de vocês, esse posicionamento de refletir, né, de ser crítico, principalmente, eu, né, conversando aqui com vocês, é claramente, né, vocês têm essa ciência de que tudo na vida tem equilíbrio, tem que ter equilíbrio, né? Então, que bom estar conversando com vocês e né, a gente está podendo aqui fazer esse papo muito legal a respeito da vida, do aprendizado, da escola, né? Porque vocês estão passando por aqui, daqui a pouco vocês chegam na universidade, daqui a pouco, né, tem uma profissão, é um médico, um advogado, um engenheiro. Eu já tive tantos, eu já tive plano A, plano B e agora tô no plano C. Muito O plano A foi eu ser piloto, mas quando eu vi a cabine, né, todos os botões, eu não. Ai, que legal. Aí depois eu fui pra artista, só que pra mim ia dar muito trabalho, né? Aí agora eu tô no plano C de ser médica. Muito bom. Aí minha mãe disse, Júlia, fique médica. A minha Dinda, eu peguei inspiração na minha Dinda, porque ela é médica. Ela mora lá em Belém. Aí ela faz mais ou menos as coisas que ela tem pra fazer, universidade, essas coisas que ela fez. Mas pra São Paulo, que ela faz lá, estuda lá. Você sabia que aqui em Marabá a gente tem o melhor curso de medicina do Norte? Não sabia. Né, a UEPA aqui em Marabá. Exatamente, eu sou coordenadora da UEPA. Então, a UEPA aqui em Marabá, nós temos curso de medicina desde 2013. E nossos alunos aí bombando, né? Vários alunos com aprovação em residência, primeiro e segundo lugar. Nós temos um aluno, né, que formou e agora ele vai começar a residência dele nos Estados Unidos. Começar a fazer integralmente lá. Nós temos outra aluna, a Gabriela, que fez parte da residência na França. Né? Então, assim, o nosso curso, convido vocês a conhecerem, né? A gente tem um programa lá na UEPA chamado UEPA nas Escolas. Quem sabe a gente não leva um dia vocês lá para conhecer o espaço. Eu gostaria. Pois depois vocês falem aí para os professores para a gente marcar essa visita lá na UEPA. Já fiz Empreendedores do Futuro, que foi aqui na escola. E a gente teve foi toda sexta de tarde. E a gente também já mexeu aqui na escola com computação, engrenagens, que teve até uma competição, né? E a gente perdeu por poucos pontos, porque tinha um menino lá que mexeu tudo. Mas a gente ficou muito feliz depois, porque a gente conseguiu, né, participar, brincar, fazer um monte de coisa. Se divertindo, a gente lá, todo feliz. Porque a gente participou, eu principalmente participei pela primeira vez, eu e mais três meninas e um menino, porque os outros 2 já tinham feito. Aí a gente ficou, tipo, super feliz, a gente ficou comemorando. Quero agradecer a professora Daniele por tirar essas duas, ter esse debate muito legal, que eu também nunca tinha participado de um debate assim tão legal. Muito obrigada. Muito obrigada, calma aí, doutora Daniele. Eu gosto muito desses assuntos, porque faz eu me dissertar mais para no futuro ter um trabalho melhor e saber sobre a escola, sobre o que a gente pode aprender e sobre, né, as coisas para pensar antes de fazer. Eu também, né, amo muito, que eu sempre penso antes de fazer algo. Muito obrigada mesmo, agradeço muito. Obrigada a vocês, muito bom estar aqui.
Olá, eu me chamo Isadora Aires e estamos aqui com o terceiro bloco, Protagonistas do Futuro, com a professora Daniele. Olá, me chamo Franklin e eu sou do terceiro ano e aproveitando aqui que já foi comentado sobre o nosso bloco, a senhora poderia me dizer qual que acha que é a importância para um cidadão, mesmo que ele já esteja informado em outra área, que não seja relacionada à ciência, dele ter acesso a essa informação, dele ter esse conhecimento? Sim, sim, tudo bom, Frank? Tudo bom, Isadora? Que bom começar esse bloco com vocês. Então, a ciência, né, tem um autor chamado Chassot, né, Atticus Chassot. Então, ele diz que a ciência, né, é uma das formas da gente entender o mundo, né? Então, a ciência, ela produz conhecimento através do método científico, né? E esse conhecimento, ele explica, né? Ele nos leva a entendimento de fatos da nossa realidade. Então, é uma das formas de ver o mundo. Então, é muito importante que cada pessoa, independente da sua faixa etária, né? Seja criança, adolescente, adulto, idosos, ou mesmo de qualquer outra profissão, né? Das mais diversas áreas do conhecimento que nós temos, da área da saúde, das engenharias, das licenciaturas, entender, né, a partir da ciência, o mundo que nós vivemos, né? Então, é uma forma de entender. É importante? Acredito que sim. É uma forma de você compreender o mundo onde nós estamos. É por esse olhar, né, da ciência. Sim. Uma das minhas perguntas é: de que maneira a ciência contribui na sociedade? De muitas formas. Muito boa essa pergunta. Então, muitos feitos hoje que nós temos, né, na sociedade, eles vieram, né, através da ciência, né, através do método científico. Então, nós temos muitos fatos, né, hoje, de descobertas, de avanços, né, mesmo na área da tecnologia, na área da saúde, que foram, né, iniciaram toda essa descoberta no âmbito da ciência, através do método científico. Então, por exemplo, se você imaginar, né, que hoje a gente consegue fazer um exame de raio-x, né? Acho que todo mundo aqui que ainda não passou vai passar, né, em fazer um exame de raio-x. Então, hoje, o nosso exame de raio-x é possível hoje porque uma cientista há muito tempo atrás, né, Marie Curie, e seu esposo também trabalharam na descoberta de elementos, né, radioativos que hoje nos dão essa propriedade e podem ser usados, por exemplo, nos exames de raio-x. Então, esse é só um exemplo, né, de como é importante. Existem vários outros exemplos no âmbito das engenharias, né, o nosso próprio celular, né? Então, aqui a gente tem conhecimento científico das engenharias, né, da área de computação, tudo aqui envolvido para que a gente possa ter um recurso, né, na palma da mão, que a gente consegue hoje. Eu diria que o celular hoje ele é algo, né, que a gente não desgruda, né, não larga para nada, nem às vezes para ir no banheiro, né, o pessoal não larga o celular. Então, o tanto de tecnologia que esse aparelho, né, nos traz hoje, seja para deslocamento, né, 20 anos atrás, por exemplo, a gente, para deslocar de uma cidade, de um estado para o outro, usava um mapa. Sim. Né, um mapa... papel, exatamente. Físico, né? Hoje não, a gente com um programa, um aplicativo, coloca lá, né, vários que existem aí, Google Maps, Waze, enfim, e a gente faz esse deslocamento, não precisa nem conhecer o nome da rua, né, e a gente vai para qualquer lugar do mundo com ele. Então, assim, tudo isso são contribuições da ciência que fazem a diferença no nosso dia a dia. Sim, entendi. Ressaltando essa parte que a ciência tem feito as tecnologias avançar cada vez ficando mais precisa, por exemplo, o exemplo que a senhora deu do mapa, que antes era algo menos impreciso e agora se tornou praticamente totalmente exato com os GPS, tirando o âmbito do padrão que a gente conhece, que é estudar a ciência para se formar no Enem, para passar pelo exame de formação do Enem, qual você acha que seria o papel das ciências, independente da matéria,
para um estudante? Sim. Desde o ensino fundamental, o ensino médio, né, o ensino superior, a ciência ela é importante, né? A forma como ela é abordada, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior, ela vai se diferenciando, né? Ela tem um objetivo. E a gente vem trabalhando muito, eu trabalho com a formação dos professores de ciências, para que essa abordagem sobre ciência, essa contribuição da ciência no âmbito da escola, né, da formação dos nossos alunos, ela não seja somente a nível de conteúdo, né? Por exemplo, vocês que estão no ensino médio, vocês estudam ciência, é um conteúdo que você vai ter que entender e saber para poder pontuar no Enem, né? Ok, né? Isso é um processo que a sociedade estabeleceu, ok. Mas a gente sempre tem trabalhado no sentido de não ser só isso, né? Mas de ter uma visão mais ampla, de entender para além daquela questão, né? Que você às vezes vai até marcar, às vezes chuta, né? Porque não lembra, não foi abordado, enfim. Então, essa utilização da ciência, né? Enquanto conhecimento, enquanto conteúdo no ensino médio, ela é importante, sim. Ela contribui, sim, para o aprendizado, mas a gente sempre estimula que vá além disso, né? Que vá nesse olhar como um todo, né? Em relação ao que você estuda e o que você vê na sociedade, seja ele dentro de casa, fora de casa, na igreja, na escola, né? No supermercado, enfim. Então, sempre tentando, né? Abordar a ciência da forma mais ampla possível, né? E que a gente tenha aí uma importante contribuição para a sociedade. Sim. Eu tenho uma pergunta que é: o que significa dizer que a ciência é uma forma de produzir conhecimento? Isso. Nós, na ciência, né, independente da área do conhecimento, nós produzimos ciência. Essa produção, ela é através do método científico, né, que é um método rigoroso, que tem todo o passo a passo. Então, no final de um estudo, de uma pesquisa, a gente produz conhecimento. Ou seja, consegue explicar, né, ou produzir algo que a gente não tinha antes. Né? Então, por exemplo, vários produtos, eles são colocados nas prateleiras, né, nas farmácias, porque teve todo um estudo, né, todo um método científico empregado, várias etapas ali na produção, né, até aquele medicamento chegar na prateleira, que foi através da ciência, através do método científico. Então, por exemplo, hoje nós temos vários remédios, né, e isso cada vez, claro, com o avanço, né, e o entendimento e as possibilidades de construção, a gente tem um leque, né, de opções Vou dar um exemplo bem, bem clássico, né, se você for numa farmácia, você encontra produtos como, por exemplo, adoçante de vários sabores, de várias marcas, de vários princípios ativos, né? Que são várias substâncias. Então, tudo aquilo foi produzido através do conhecimento científico, né? Que foram feitos testes, né? Que aprovaram aquela medicação como adoçante, por exemplo. Então, a gente não tem um único, né? A partir da produção desse conhecimento, você pode ampliar esse leque, né? Porque assim como na verdade, né? Todo medicamento, ele tem um benefício, mas ele também pode, né? Dependendo do medicamento, enfim, pode ter outras interações, né? Que pode trazer, como que a gente chama de efeitos colaterais, né? Então, às vezes, ele é bom para uma coisa, mas talvez ele não seja tão bom para outra, né? Então, a gente vai fazendo essas análises, esses estudos, até chegar num medicamento, né, que traga menos impactos, vamos dizer assim, né, de efeitos colaterais. Entendi. Aproveitando essa deixa falando das inovações tecnológicas, de como tem se tornado cada vez mais acessível, principalmente medicamentos, essas inovações. Uma coisa que eu gosto bastante da Futuro é que aqui, além do conteúdo de conteudista, porque teoricamente é uma escola para formação de pessoas que vão participar da Enem, ela trabalha com
com uma metodologia diferente, que é não pensar dentro da caixa. Elas não botam em diversos desafios todos os dias através das apostilas, para a gente pensar no conteúdo do Enem, só que através de nossas próprias resoluções. Ou seja, se a gente cria qualquer fórmula nova na matemática, um novo jeito de pensar no português para corrigir algum erro gramatical, não importa. Tanto que seja um método funcional e que os resultados sempre vão ser precisos, ela aceita. E dá para perceber, como um aluno da Futuro, que às vezes que pessoas de outras escolas ou que já são formadas acabam perdendo mais esse senso de pensar fora da caixa e seguir padrão ou roteiro da internet. Eu não sei se a senhora ficou sabendo, mas um canal famoso chamado Mal no Mundo teve que criar um vídeo explicando que não podia mexer elementos químicos de produtos de limpeza porque acabava soltando muito CO3, que aí ele é corrosivo para o nosso pulmão. A senhora acha que teria alguma forma de acabar com esse senso comum generalizado através desse acesso à informação científica que está sendo cada vez mais viável para hoje em dia? Certo. Acredito que a gente vem trabalhando muito na questão da divulgação científica, né? Então, na nossa sociedade é comum, como você citou, né, as pessoas saírem manipulando ou até mesmo consumindo, né, produtos sem o conhecimento devido, né? Às vezes por conta própria, sem indicação de profissionais, né? Um exemplo clássico, eu só quero acrescentar nesse exemplo que você deu, é, por exemplo, achar que porque é natural não faz mal. Né? Então, eu consumo, não sei, determinado chá, né, de determinado produto que acha, não, eu vou tomar esse aqui porque esse é produto natural e não faz mal, né? Mas não é bem assim, né? Todos os produtos, eles têm princípio ativo, independente dele ser natural ou ser criado em laboratório, né, que a gente chama de produto sintético, ser produzido em laboratório. Então, até retomando a fala do que eu falei, que eu coloquei anteriormente, todo tipo de substância, ela pode ser empregado, né, ou para determinada solução, mas se não fizer um estudo completo, né, de saber esses efeitos colaterais e usar de forma indiscriminada, isso pode trazer malefícios para a pessoa também, né? Então, eu acho que a gente precisa investir na questão da divulgação científica, né? Eu acho que ela é importante. O pensamento crítico, né? Eu acho que ele é muito importante. Eu acho que vocês, né? Eu já percebi que vocês trabalham muito aqui a questão da construção do pensamento crítico, né? Não enxergar, né, de uma forma única, né? De uma única visão, mas tentar associar, né? Refletir sobre vários aspectos, né? Não ficar presa somente àquele ali. Sim. Mas observar como um todo, né? Seja o conhecimento da matemática, do português, da química, da física, seja qualquer outro fato na nossa realidade, né? Do dia a dia. Então, a questão, eu acredito que a divulgação científica e essa formação do pensamento crítico, ela é fundamental para que a gente não tenha, né, essas divulgações, né, de pessoas manipulando substâncias que vão fazer mal, né, de pessoas consumindo produtos que podem fazer mal, né? Ela ter uma abordagem, né, ter uma visão mais ampla. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que tudo eles devem questionar, né? Não é porque eu estou falando que eu sou professora que eu sou a dona da verdade, né? Mas que tudo, não questionar não é no sentido de brigar, né? Mas de refletir, de pontuar, mas será que é isso mesmo? Olha, eu vi isso, ainda mais hoje, né? A questão da internet, tudo a gente encontra aqui. Então, você vê uma reportagem de impacto, você tem que primeiro, ok, é isso aí, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que foi desse jeito? Né? Será que estão falando a verdade? Então, sempre a gente tem que ter esse olhar, essa desconfiança, né, vamos dizer assim, em relação aos fatos e poder, né, tirar aí conhecimento, poder se posicionar, inclusive, né?
Porque hoje nós estamos no século XXI, né? Somos seres do século XXI. Sim. E hoje, cada vez mais, os desafios enquanto sociedade, eles só vão ampliando, né? Dada a complexidade que é, né, estar nesse mundo, né, enquanto pessoa, que você tem tanta coisa que você precisa pensar, tanta coisa que você tem acesso, né, que às vezes você fica até, né, se você não tiver esse pensamento crítico, eu acho que compromete muito, muito a tua compreensão de mundo, né? Eu tenho uma pergunta que é: como você acha que a ciência vai ajudar a gente nas gerações futuras? Tipo, como você acha que ela vai contribuir para as próximas gerações? Sim, a ciência ela vem contribuindo, né? Já falei aí de vários, desde aí do início da ciência, né? Da Constituição enquanto ciência, ela evolui à medida que a gente consegue ter mais aparatos para estudo, né? Com o apoio da tecnologia, de novos conhecimentos sendo produzidos. Então, eu acredito que ela vai continuar contribuindo com a sociedade, né? Os tempos são outros, né? O século passado teve seus desafios, nós estamos nesse século, temos os nossos desafios, e a ciência é esse aporte, né, que pode trazer, né, muitos benefícios para a sociedade e que a gente aposta, né, que novas descobertas, que vai melhorar e vai contribuir não só com acesso à tecnologia, mas com a nossa qualidade de vida, né, com novos produtos, com novos conhecimentos, com novas compreensões. Acho que a ciência ela é fundamental, né, para isso, para a gente entender e avançar e contribuir, né, e superar os desafios que nós temos enquanto sociedade. Aproveitando essa deixa dos desenvolvimentos futuros que podem acontecer na sociedade, a senhora já deve ter sido informada sobre muitas das coisas que estão sendo criadas e evolucionadas que eu acho que há 2 anos atrás, no mínimo, a gente nem imaginaria que ia conseguir acontecer. Por exemplo, a doutora Tatiana, que conseguiu criar uma prótese que pode acabar fazendo as pessoas paraplégicas voltar a andar. Porque a prótese é colocada sinteticamente no medula espinhal e faz o fluxo dos nutrientes necessários que das células da medula espinhal voltar a circular pelo corpo. O que a senhora acha dessas novas inovações? O quanto que ela pode impactar a curto prazo? Não só essa da Tatiana, como há muitas outras que estão sendo descobertas afora. Isso, são muitos, né? São muitas pesquisas em andamento, não só no nosso... Aqui mesmo na nossa região, Marabá, a gente tem muitas pesquisas, né, em andamento. No Brasil afora, no mundo afora, né? São pesquisas sendo realizadas para entender, né, a ciência de forma básica, mas também a ciência de forma aplicada, né, que é esse exemplo que você traz. Então, é o desenvolvimento, né, de uma técnica que pode vir a fazer uma pessoa andar. Então, isso é ciência aplicada, né? E a gente fica muito feliz, né, com essa contribuição da ciência. É claro que não é fácil, né? Existe um estudo de vários anos, é um estudo que muitas noites, né, de estudo, de teste em laboratório. São várias fases da pesquisa, né? A doutora Tatiana falou muito bem, né? Que estão na fase da pesquisa, tem os exames clínicos ainda, até realmente essa substância ser aprovada. Então, seguindo, né, rigorosamente o método científico, né? Claro que a gente fica muito ansioso, né? Será que vai dar certo? Será que agora a gente descobriu? Mas, como eu falei, o método ele tem suas fases, né? Tem suas que deve ser respeitado, e ela está numa fase ótima agora, né? Com esses testes, e nós estamos torcendo para que ela conclua, né, essa pesquisa, que realmente seja comprovado que ela tem, né, em determinado momento, uma ação imprescindível, né, para que as pessoas possam avançar enquanto mobilidade, né, voltar aos seus movimentos. E esse exemplo é dos, né, que nós temos de contribuição para a ciência, da ciência, né, para a nossa sociedade. Então, eu tenho uma pergunta que é: você pode me dar alguns exemplos de como a ciência ela tá em todo o nosso dia a dia ou no cotidiano? Sim, sim, sim.
Muitos estudos já foram realizados, né? Como eu falei, vários estudos estão em andamento, várias descobertas, né? O entendimento de como as substâncias, né, estão na nossa sociedade, como elas colaboram, no nosso dia a dia, né? A gente tem, não sei se você já tiver essa oportunidade, né? Mas por que, por exemplo, quando a gente está numa fase de construção, em casa mesmo, né? Na igreja, seja qualquer espaço, até mesmo aqui na escola, né? Em que a gente trabalha com pintura, né? Com tintas. Então, por exemplo, você de repente deixou cair, né? Ou manchou uma outra parte que você não queria pintar, né? E aí e agora, né? Sujou, eu tenho que limpar. Eu vou limpar com a água e sabão? Será que com água e sabão vai sair? Né? Então, você percebe que não sai. Você vai lá tentar tirar e não sai. Sai com outros produtos, os produtos mais específicos, né? Como, por exemplo, tine, que a gente consegue solubilizar aquela substância que faz parte, né, do componente da tinta e sai, resolve a Sim. situação, o problema, né? Mas e aí? Mas por que, professora, né? Isso é ciência. Por que é ciência? Porque através dos estudos, das pesquisas, eu explico o porquê. O porquê? Porque a água é uma substância polar, né? E os componentes ali da tinta são substâncias apolares. O tine, que pode ser um dos produtos que a gente Sim. vai remover essa tinta, ele tem uma característica apolar. Então, como a tinta é apolar e o tine é apolar, tem uma regra na ciência, né, nos estudos da química, que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, por isso que eles conseguem se interagir, né? Eles e aí se a gente atraem. consegue remover. Exato. Aí consegue remover a tinta. Então, isso é ciência, né? Do nosso dia a dia. Entendi. Muitas vezes as pessoas usam e fazem, né? Sem ter esse conhecimento. Elas sabem que, olha, eu não consigo te, mas eu não sei Sim. explicar, né? Então, essa explicação, ela vem dos estudos da ciência. Entendi. Estamos encerrando mais um podcast do Protagonista Futuro e eu gostaria de agradecer a senhorita Daniele por conseguir sanar todas as nossas dúvidas e estar presente aqui nesse momento importante. Aqui a gente tem uma lembrancinha pra você. Obrigada, De muito nada. obrigada. Muito bom estar com vocês aqui. Conversa maravilhosa.